Boa noite. O meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que existem na Terra ou em alguma região dela que afetam os ecossistemas e a vida dos seres humanos. É o conjunto de condições, leis, influências e infraestrutura de ordem física, química e biológica que abriga e rege a vida em todas as suas formas. Meio ambiente é o tema de hoje do programa. E para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Stefferson Ramalho, ele que é engenheiro florestal e atual secretário do Meio Ambiente e Controle Urbano da cidade do Crato. E é com ele com quem vamos conversar hoje. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale. Hoje o nosso convidado, Dr. Stefferson Ramalho, ele que é secretário do Meio Ambiente e Controle Urbano da cidade do Crato. Vem aqui falar um pouquinho sobre meio ambiente, sobre o controle urbano, sobre a cidade do Crato. Boa noite, doutor, muito obrigado pela sua presença. Prazer tê-lo aqui no programa. Boa noite, Leite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui no programa Café com Leite. É uma honra, mesmo por ser um espectador do programa, e tenho uma satisfação de ter recebido o convite de estar aqui. É uma satisfação grande. Muito obrigado pela sua audiência, né? Quando aqui não está. Doutor, meio ambiente. Meio ambiente hoje é um assunto muito dinâmico, é um assunto que vem crescendo de forma significante, é um assunto que vem abalando todas as pessoas de um modo geral, desde a criança na conscientização do lixo, né, do consumo, até os mais idosos. Então, o Crato vem abraçando essa causa com carinho? Com certeza, porque eu tenho uma ideia do meio ambiente, como também a nossa gestão hoje ela tem essa ideia do meio ambiente transversal dentro de toda a gestão. E isso faz com que a gente absorva, a gente discuta e que a gente trabalhe com ações de efetivação do que é um meio ambiente equilibrado, de uma qualidade de meio ambiente, para que a população possa usufruir do recurso e também ter a responsabilidade com esse próprio recurso, que é o nosso meio ambiente, até mesmo porque o nosso Cariri é riquíssimo, o Crato, ele tem um meio ambiente riquíssimo, nós temos 3 unidades de conservação, 2 federais, 1 estadual, temos RPPNs que estão sendo criadas no Crato e isso enriquece. O nosso trabalho é muito pautado nisso, na transversalidade da ação, fazendo com que a população tenha acesso ao recurso, mas também que ela sinta que ela também é parte integrante e tenha responsabilidade também com esse ativo. O meio ambiente, de um modo geral, doutor, ele é assim, rígido. Eu costumo dizer que é uma das leis mais rigorosas que nós temos no país, é a legislação de que trata do meio ambiente. Mas eu acho ainda muito pouco divulgada, eu acho ela ainda muito restrita, ela ainda é muito, deixa muito a desejar no aspecto de conhecimento da população, de um modo geral. Vai mais através de campanhas, pontuadas, vem mais através de fatos ocorridos. O Crato, nós temos o Crato hoje como uma fonte de água espetacular. Você vê isso ainda? Porque hoje o que nós enxergamos no nosso meio é que as águas estão se acabando, as árvores estão sendo destruídas, o lixo está aumentando. E o Crato é visto como uma fonte de água cristalina. É preocupante. É preocupante a situação porque a gente tem no nosso subconsciente que nós temos muita água. Realmente, o Crato tem água, mas não é muita. E é uma água que não está sendo cuidada como deveria. A gente tem muito desperdício. E isso é preocupante, porque além do nosso lençol freático, a gente também tem a Chapada, que é uma área de recarga muito forte, mas que é preocupante. O consumo de água ele tem aumentado. E o Crato, pelo modelo geográfico que ele tem, é quase 60 quilômetros de uma extremidade à outra, a gente tem áreas que chove muito, enquanto a gente tem áreas que como a gente chama, que estão embrejadas, nós temos áreas aqui que não chovem, certo? Onde está sendo utilizado o carro-pipa, certo? E essa é a preocupação, todos têm direito à água, têm que ter acesso à água, mas a gente também tem que ter esse compromisso de consumo. Os dados da Organização Mundial de Saúde sobre o consumo de água
certo? Isso são dados da Organização Mundial de Saúde, que tem países no mundo que pessoas têm 20 litros de água dia para consumo. Certo? Algumas cidades aqui próximas chegam a 180. Certo? O Crato, e ainda reclamam. O Crato chega a 400 litros dia. Por cidadão. Por cidadão, ainda é comum se ver no Crato se lavar calçadas. E a gente tem, juntamente com o órgão gerenciador dos recursos da água no Crato, trabalhar dessa conscientização, desde divulgação direto nas suas contas de água, com palestras, eventos, até premiações. E também nós temos a nossa maior riqueza, que é nosso soldadinho. Uma espécie endêmica do Cariri e que está diretamente dependente da qualidade da água e da água das nossas nascentes. Por isso que nós temos essa preocupação. O Crato ele tem 2 açudes. É a Chapada, que é um açude diferenciado. Que é um açude diferenciado, subterrâneo, né? Acima. E tem outro açude abaixo, que o de cima, pode-se dizer, abastece o de cima abastece o de baixo. E, mais preocupante, a recarga no nosso aquífero, hoje, basicamente, em todo o Cariri, isso não é exclusivo do Crato, basicamente está sendo feita, na maioria das vezes, por esgoto. Né? E eu desconheço, a nível de mundo, qual a tecnologia nós temos para despoluir aquífero. Não existe. A gente tem que lutar e trabalhar incessantemente, a gestão tem feito isso, para que a gente consiga ter essa pauta. Tanto é que nós estamos com todo o projeto, todo o Crato está sendo saneado. Um projeto na cifra de 248 milhões de reais para fazer todo o saneamento da cidade do Crato. Um projeto de impacto para a gente já tentar minimizar esses impactos, tanto no aquífero inferior como no superior. Existe algum processo na cidade do Crato, algum processo de publicidade, de divulgação, para conscientização? Eu sei que há a nível nacional, mas eu volto a insistir. Eu acho que nós ainda, quando cidadãos, ainda temos muito pouco consciência do consumo. Não só da água, da preservação do meio ambiente como um todo, mas a água em especial, porque veio uma preocupação assim mais próxima nesses últimos dias, eu diria assim, em detrimento de São Paulo, da cidade de São Paulo, né, com aquele... Todo mundo sabe que os reservatórios de São Paulo está se acabando, o jornal informa, então as pessoas começaram a ter a conscientização disso. Mas nós temos aqui, nos nossos municípios, a nossa conscientização, aqui está chovendo, está bom. Isso naturalmente ocorre assim. Entretanto, o Crato possui um processo de divulgação para conscientizar as pessoas? Existe vários trabalhos pontuais e transversais, mas ainda são insuficientes. A gente quer massificar isso, certo? Agora, para o mês de junho, nós vamos ter a Semana do Meio Ambiente. E o nosso foco maior vai ser com o cuidado com a nossa água, com o nosso meio ambiente. Porque ela está ligando, certo? Você tem floresta, você tem água de qualidade, você tem uma população bem atendida, certo? Então a gente tem feito essa correlação. E vamos massificar mais ainda com o apoio do órgão gestor das águas na cidade. A gente vai fazer com que isso seja massificado e que a gente consiga reduzir esse consumo e consiga também continuar prestando um serviço de qualidade para a população do Crato e as populações do entorno também, porque nós somos cabeça de nascente. Nós temos que viver juntos, tem que viver unidos, juntos, né? O Cariri, ele tem que ter uma lógica de viver a transversalidade dos municípios. A região metropolitana, ela é uma realidade, independente de ter sido criada ou não. Eu acredito na região metropolitana do Cariri, porque a gente interage, nós somos municípios irmãos, certo? Os municípios que estão aqui, Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, os problemas deles são só, a gente tem divisas geográficas, certo? Mas os problemas eles comungam de um município para o outro. Com certeza. Isso é que a gente tem que estar pautado. Em se tratando de meio ambiente, de preservação, de cuidados, o que é que você tem que fazer quando você estiver fazendo uma construção? Além de pedir a autorização da Secretaria do Meio Ambiente, né, e da Secretaria de Infraestrutura, o que é que você deve fazer? Ter os seus cuidados com a remoção dos seus entulhos. Por isso a Azul Entulho veio para contribuir com o meio ambiente, para lhe ajudar. Se você não quer ter problema com a fiscalização na hora de construir, se você pensa em contribuir com o meio ambiente, chegou no Cariri a solução. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz, e pensando nisso, a Azul Entulhos veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos, ela faz isso para você. Você liga 8866-8444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulhos vai até você. Um abraço a todos que fazem a Azul Entulho aqui na região do Cariri.
Olha aí, doutor, a Azul Entulho também está contribuindo com o meio ambiente, removendo, né? Inclusive, existe alguma legislação na cidade do Crato a respeito da remoção de entulho? Porque eu acho isso assim, extremamente importante, sabe? Existe legislação específica e também no Crato existem áreas já licenciadas não pelo município, e sim pelo órgão estadual para receber esse entulho. São áreas particulares que estão aptas a receber esse entulho e as pessoas que não dão a destinação correta são passíveis de serem penalizadas. É bom divulgar isso com uma certa intensidade, viu, doutor? Inclusive, todas as ações da Secretaria do Meio Ambiente do Crato, se você quiser disponibilizar, pode mandar para a gente aqui, que nós faremos questão de divulgar, porque, inclusive, o programa Café com Leite é muito bem assistido no Crato, então é muito importante. Você pode mandar para cá sem ônus nenhum, pode mandar para cá que o programa Café com Leite faz questão de divulgar, para dar contribuição na conscientização das pessoas, né? Aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se a gente começar a dizer, não vamos lavar o carro, não vamos gastar muita água, vamos lavar a calçada com a água que sobrou do prato que lavou, então nós vamos ter uma economia bem mais significativa, né? Doutor, a questão da descentralização. Hoje nós temos, tudo que nós vamos fazer, se existe um loteamento, é necessário um licenciamento diferenciado. Se nós vamos fazer uma construção, um licenciamento diferenciado. O Crato tem esse programa e vem cumprindo de forma precisa na questão da liberação dessas licenças? Sim, anteriormente o município ele é soberano sobre a gestão do seu território, certo? E o governo federal, nós temos 3 instâncias de licenciamento, certo? O IBAMA e as OEMAs estaduais, que aqui no Ceará é a SEMAS, certo? E os municípios, que também estão aptos diante da Lei Complementar 140, que dá autonomia também aos municípios de licenciar, certo? Mas não é simples dizer, vou licenciar. Você tem que ter toda uma estrutura preparada para isso. Quadro técnico concursado e capacitado, de nível superior, de nível técnico, certo? Conselho de Meio Ambiente estruturado, e o Crato trabalhou para isso e se preparou para isso. Hoje nós estamos fazendo todo o licenciamento, certo? Que cabe a nós, diante da Instrução 140, é um licenciamento que é feito com responsabilidade, que é discutido, que é analisado e que, de certa forma, a gente está mais próximo da população. A gente tem prestado um serviço direto à população que quer se regularizar e quer ter seu empreendimento funcionando dentro das normas. E todo mundo ganha, não é, doutor? Todo mundo ganha. Um empreendimento de acordo com a lei, sai um pouco mais caro, entre aspas, assim, mas você sente segurança. Inclusive, eu costumo dizer que há a correlação da responsabilidade do serviço público, do gestor público, da gestão pública de um modo geral, do Poder Executivo, uma vez que ela autorizou a construção daquele edifício, a lotear uma determinada área de terra. Então, com a liberação do alvará, nós, quando cidadãos, nós sentimos uma certa dificuldade em um bloqueio em requerer. Achamos que é difícil, que é complicado, que é mais despesa, etc. Isso é natural das pessoas. Mas nós não deixamos de observar o lado positivo da coisa, que quando nós assim o fazemos, nós buscamos a segurança no serviço público, a segurança na lei, a segurança de que a coisa está extremamente nos ditames da lei, então, consequentemente, nós teremos um bom resultado. E a população, de um modo geral, sente essa dificuldade, entretanto, tem que se conscientizar de que é necessário para até o controle do meio ambiente. Mas a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano envolve a questão do controle do lixo na cidade do Crato? Na realidade, o Crato ele tem uma secretaria específica de limpeza urbana, mas nós, como órgão licenciador e fiscalizador, nós temos trabalhado diretamente com a gestão para que a gente tenha essa lógica de responsabilidade com o resíduo sólido no município do Crato, que eu considero um dos maiores problemas hoje que os municípios têm e que é um problema que se pode transformar em solução. Basta com que a gente consiga ter que as pessoas consigam aderir a esse trabalho e também a gestão ela absolva isso, certo? Não é responsabilidade unilateral, ambos têm que trabalhar. Esse controle, o lixão, tem aí um projeto do governo do estado em implantar um lixão aqui na cidade de Caririaçu para envolver os municípios, né?
Como é que anda esse processo? O consórcio, inclusive a gente participava dessa discussão do consórcio, é um empreendimento que seria de grande valia aqui para a região, até mesmo porque nós não temos aterro sanitário em nenhuma cidade, todos os nossos lixões são a céu aberto, certo? E que isso, além de ser um problema ambiental, é um problema social muito grande. Nós temos pessoas que vivem dentro, tiram sua renda desses lixões. E o consórcio, as discussões estão estabilizadas, esperamos agora, com a posse do novo governador, ele retome, porque ele era um dos entusiastas desse trabalho aqui na região, o governador Camilo. Esperamos e estamos contando com o retorno dele, mas independente disso, a cidade do Crato, ela tem se preocupado com o seu lixão, certo? E a gente está partindo para a construção de um lixão particular na cidade do Crato, para o próprio Crato, porque a gente já se preocupa, porque existe uma lei hoje que dá obrigações e prazo para que a gente cumpra isso. E paralelo a isso, não é só se preocupar com a destinação do resíduo. A gente também tem que se preocupar com a produção, a gente tem que reduzir a produção, e se ela vir mais, digamos assim, eu não diria qualificada, mas já é qualificada, separada, né, de forma, separar o lixo orgânico dos sólidos, enfim. Se as famílias fizerem, as pessoas fizerem essa separação, eu acho que os destinos será bem mais adequado. Eu tenho brincado, e de uma forma sadia, eu falo brincar, porque eu digo, a população ela já está preparada. Cabe aos municípios também dar essa estrutura. A maioria da população é porque, de certa forma, para ela é frustrante. Ela separar seu resíduo e ela não vê uma destinação correta. Ela tem sua separação, vem um caminhão prensa, destrói o que ela trabalhou. Mesmo tendo a ferramenta lúdica dela ter feito isso, eu percebo isso no município do Crato, a população de lá, ela tem essa consciência. Não todos, mas a boa parte tem essa consciência. Tem dado essa contribuição. Tem dado essa contribuição. E tanto é que nós estamos com a nossa pretensão que daqui a um mês ou 40 dias, eu não tenho uma data exata, nós já vamos estar com todos os carros de coleta seletiva dentro da cidade do Crato, certo? Para que a gente consiga reduzir essa quantidade de resíduo e que também a gente consiga ter renda através desse resíduo. Inclusive, doutor, o importante que eu acho maravilhoso assim é que, apesar de um pouco número ainda de pessoas conscientes, eles são fiscais. Nós, quando somos conscientes das nossas ações, nós somos fiscais. Se alguém vê, hoje nós já tomamos a consciência de dizer, ei, o local adequado não é aí. Antigamente as pessoas temiam de uma represália, de uma reação daquela pessoa que está sendo repreendida. E outro fator importante também é que as pessoas que são repreendidas baixam a cabeça e estão aceitando. Realmente eu errei, né? E coloca. Mas, doutor, a água está faltando no universo do planeta, mas eu faço questão de servir a nossa água aqui, que é a água mineral São Geraldo, que ela é saúde, ela faz parte aqui do programa Café com Leite. Água mineral, grupo Água Mineral e Cajuína São Geraldo. Água faz bem à saúde. Beber água mineral São Geraldo, melhor ainda. Por isso eu indico a água mineral São Geraldo, porque é a melhor da região. A água mineral é do Grupo São Geraldo, é nossa, é da terra do Padre Cícero. Não posso deixar de dizer para você também que a Cajuína São Geraldo é o melhor refrigerante do Brasil. Não tenho dúvida disso. Então vamos tomar um café? Um cafezinho aqui, a quem eu faço questão de servir aqui ao nosso convidado, doutor Stephenson Ramalho, ele que é engenheiro florestal e é secretário do Meio Ambiente e Controle Urbano da cidade do Crato. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, acesse a página programa cafécomleite.com.br e também vamos curtir o Face do programa. Um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Nosso convidado, doutor Stephenson Ramalho, ele que é secretário do Meio Ambiente e Serviços Urbanos, né, doutor? Da cidade do Crato, ele que também é engenheiro florestal, dando aqui as informações de como você, cidadão cratense, ou melhor, cidadão caririense, deve ter a consciência do uso e consumo e o respeito, acima de tudo, ao meio ambiente, que hoje é uma grande evidência, uma grande necessidade na nossa sobrevivência e que nós deixamos para ver depois que a coisa acontecer, né? Mas me deixa aqui falar do informativo Leite e Contabilidade. Olha, o informativo Leite e Contabilidade do mês de abril é um verdadeiro manual sobre imposto de renda pessoa física.
não tenha dúvida. Muitas informações importantes, atualizadas, e você pode pegar o seu exemplar lá na empresa Leite e Contabilidade, na Rua Delmiro Gouveia. É gratuito. Se você não quiser se deslocar até lá, acesse a página leite.com.br e imprima. Se não quiser imprimir, não tem problema, o meio ambiente agradece. Você pode folhear diretamente na página, ler, aprender e ainda tira dúvida. Manda lá a sua mensagem que nós vamos tentar lhe esclarecer e tirar suas dúvidas sobre imposto de renda da pessoa física. É o que diz o informativo Leite e Contabilidade do mês de abril. Também sobre o meio ambiente, você deve ter muitos cuidados. E a Amigona tem muito para contribuir para você, não tenha dúvida disso, com máquinas e equipamentos preparadíssimos e atendendo às normas de segurança. Amigona, se você precisa de equipamentos de proteção individual, EPI, e de ferramentas Bosch, Skill, Motomil, Bosch, Tramontina, Chaperini e outras, você encontra na Amigona máquinas e equipamentos. Visite uma de nossas lojas. Amigona, máquinas e ferramentas, na Rua São Pedro, 1761 e na Avenida Elton Gomes, 1499, em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem a Amigona aqui na cidade de Juazeiro, no Pirajá e na Rua São Pedro. A Amigona vende máquinas e equipamentos, tudo de acordo com a legislação, viu? Afinal de contas, a fiscalização é muito rigorosa sobre isso e precisa ter, inclusive até aqueles motosserra, aquelas coisas lá, são controlados pelo IBAMA, né? As pessoas que são passíveis de licenciamento também. Licenciamento. Você tem que ter o porte. É como a arma, né? Comprar uma arma tem que ter o porte. Porque ali de fato é uma arma, né? Está cadastrado no site do IBAMA, do Cadastro Técnico Federal. Doutor, o senhor falou no bloco anterior na questão das pessoas estarem ou não preparadas acerca ou da necessidade de pessoas estarem preparadas para exercerem atividade no meio ambiente nas secretarias, para concederem as licenças de acordo com a legislação, né? O senhor acha que na região do Cariri, eu não diria o Crato, mas a região do Cariri, tem pessoas habilitadas para isso? Nós estamos com um grupo de pessoas capazes para fazer essa liberação, porque é uma responsabilidade. O Serviço Público Federal dividiu com os estados dividem com os municípios, ajuda, contribui, não resta dúvida. Mas é como o senhor disse, nós precisamos ter essa cautela para evitar assim até passos errados, né? Não é tão simples licenciar. O município, quando ele tem essa pretensão para que ele dê uma celeridade, ele tenha uma agilidade maior dentro do seu órgão ambiental, ele tem que estar pautado numa equipe técnica muito responsável. E os municípios aqui hoje que licenciam, eu tenho um conhecimento, porque eu vivo muito essa região e a gente discute muito também com outros secretários, já 2 municípios já licenciam. Aqui na região temos mais 2 ou 3 que querem licenciar e eu vejo como muito positivo e vejo eles com essa capacidade técnica de licenciamento. Certo? Um quadro técnico altamente capacitado, concursado dentro do órgão ambiental, porque isso é específico, e que tenha essa visão mais holística, ou seja, que eles permeiem dentro de todas as áreas, desde a agronomia, a engenharia civil, a biologia, a engenharia florestal. É todo um corpo, né? Todo um corpo. Ele tem que estar pautado nisso, porque também a pessoa que vai licenciar, ela tem que ser detentor desse conhecimento e ela é corresponsável também. Certo? Doutor, essa questão dessa liberação é uma coisa muito... eu não diria que é muita exigência, mas eu diria assim, é que nós, quando cidadãos, de um modo geral, eu me imponho, uma vez que eu não estou na Secretaria do Meio Ambiente, eu sou um usuário, né? Eu sou um cidadão. Mas nós, quando cidadãos que procuramos as entidades, Secretaria do Meio Ambiente, seja Estado, município, federal, IBAMA, etc., nós sentimos assim uma certa resistência, uma resistência no aspecto de liberar, uma resistência no aspecto de conceder uma licença com brevidade. Na sua secretaria é exposto isso com clareza para aquela pessoa que busca, porque a pessoa que, por falta de conhecimento muitas vezes, as pessoas já vão e já querem no outro dia a liberação para ele trabalhar e já começar a ganhar o dinheirinho dele, né? Fazer os negócios, né? Gerar negócios. Então é feita uma explanação de como deve ser feito, o prazo que ele deve ter que esperar, a análise deve ser feita, os fiscais vão fazer todo o laudo. Isso depende muito quando você tem um protocolo efetivo, certo? E o protocolo da Secretaria, ele é um protocolo que foi trabalhado e capacitado para isso, para que ele já informe ao cliente da Secretaria qual o trâmite que vai acontecer
e para que também você não consiga trazer frustrações, recebendo processos já com a documentação toda correta, porque quando ele passa para o analista ambiental, ele vai fazer uma análise só da documentação, sem ter que solicitar novas solicitações. Muitas vezes isso é o que atrasa. Eu poderia dizer assim, que o cidadão que vai executar uma tarefa, uma construção ou um loteamento, que é o mais comum aqui, tem, dentre tantas outras, um desmatamento e outras coisas mais, mas eu poderia dizer assim, sugerir aqui que o nosso telespectador, antes de tomar qualquer iniciativa, buscasse a Secretaria do Meio Ambiente para obter essas informações? Muito bom isso, você ter falado nesse assunto. É interessante que qualquer atividade, por menor que ela seja, procure a Secretaria. Teremos a maior satisfação em informar qual a necessidade do licenciamento, que sim ou que não, ou só um alvará de funcionamento, só uma anuência, certo? Temos as unidades de conservação também que têm que ser consultadas quando essas atividades estão na área de amortização das unidades ou estão dentro das próprias unidades, têm que ser consultadas, e a gente está preparado e tem uma equipe para dar essa informação, certo? Com toda clareza. E se houver uma prévia, com certeza ele vai percorrer o caminho correto. Com certeza. Terá todo o trâmite feito dentro de um tempo mínimo, certo? Para a gente dar uma agilidade a esses processos e fazer com que o cidadão ele tenha seu empreendimento licenciado. Certo? Licenciado. É isso aí. Olha, eu vou dizer para você, viu? O calor tá inaceitável. Aqui no nosso ambiente não, tá maravilhoso, o ar-condicionado friozinho. Agora, por trás das câmeras, sabe quem está aí? Eles que estão fazendo com que nós possamos chegar até sua casa e estão saboreando um delicioso sorvete Mauriti. Faltava no Cariri um sorvete delicioso e com sabores inigualáveis. Como eu disse, faltava, porque chegou no Cariri os sorvetes Mauriti, o melhor sorvete já fabricado no Ceará. Eu estou falando dos sorvetes Mauriti, diversos sabores, padrão de higiene, tecnologia na sua produção e o melhor, o preço acessível e o sabor inigualável. Sorvetes Mauriti, um só é impossível. Alô, João, na cidade de Mauriti, um abraço para você e todos que fazem sorvetes Mauriti. Doutor, a relação com as demais secretarias. Que nós estamos falando aqui da Secretaria do Meio Ambiente do Crato. Hoje nós temos, eu quero mandar inclusive um abraço para o meu amigo Venâncio, que assiste sempre o programa, secretário de Desenvolvimento Econômico, já esteve aqui. Um abraço para você, Venâncio. Ele tem uma relação com as demais secretarias de desenvolvimento econômico muito boa e está fazendo um projeto aí, o Prodecrato, o Prodetur, enfim, uns projetos aí de desenvolvimento do Crato que é um espetáculo, é uma coisa de se tirar o chapéu. Qual a relação da Secretaria do Meio Ambiente com as demais secretarias da região? Como eu falei no início, Leite, assim, o meio ambiente ele tem que ser visto numa transversalidade muito grande. E ele vai permear desde a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Educação, com inserção da educação ambiental, a Secretaria de Saúde, com destinação de resíduos da saúde, que tem que estar dentro de normas, como também até a saúde ambiental da população tem que estar interagindo. Quando você parte para o desenvolvimento econômico, vem a parte do licenciamento. Ou seja, a Secretaria do Meio Ambiente, ela permeia todas as demais secretarias, certo? E ela está presente e tem que estar presente para que essas secretarias comunguem e fortaleçam a gestão ambiental dentro do município. A relação da Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria de Finanças, porque, por exemplo, o alvará de funcionamento é de responsabilidade de finanças, né? Mas, e fica a critério do meio ambiente o alvará de licenciamento, as licenças de operação e de execução, né, do meio ambiente. Ou seja, as licenças ligadas ao meio ambiente. Existe relação com o com a finanças, no aspecto de liberação, por exemplo, eu tenho eu tenho uma fábrica de calçados lá no Crato, eu preciso do alvará de funcionamento. Existe alguma ligação com o meio ambiente para ser liberado esse alvará? Existe uma ligação direta, todos os setores. A Secretaria de Finanças ela está autorizada só a emitir esses alvarás mediante uma consulta à Secretaria, independente do empreendimento. Se ou não passível de licenciamento, essa consulta ela é feita à nossa Todo Secretaria. Alvará? Todo alvará. Certo? Todo alvará de funcionamento, eles consultam a gente já passou uma lista de alguns empreendimentos que não são necessários
estarem licenciados, eles podem... Até evitar, né? Para evitar a demora, né? A demora. A gente já tem uma lista pré-definida, a gente tem dialogado e conversado com o setor de finanças para que a gente evite, mas os empreendimentos de grande porte, todos têm que estar licenciados para que seja emitido esse alvará. Certo? E alguns alvarás temporários, como são o caso das festas de grande porte aqui na cidade, tem que ser emitido o alvará da festa mediante a nossa autorização, porque também vem a questão da poluição sonora, certo? E do licenciamento da casa de show. Mas como eu vou realizar uma festa num curto espaço de tempo, a dedicação da secretaria é mais ágil. É muito específico, é questão, se você já está licenciado, você citou a festa, por exemplo, se você tem uma casa de show que está licenciada, você só nos procura para um alvará de uma festa e já é emitida a autorização imediata para que vá para finanças e a festa ocorra dentro dos parâmetros passíveis de fiscalizações sonoras, porque isso aí a gente sempre faz. Mas é muito bom, isso é necessário, né? Doutor, vem a questão da relação com as secretarias, eu ainda volto a insistir, só que eu quero saber agora a relação com as secretarias de meio ambiente dos demais municípios, Juazeiro, Barbalha, Caririaçu, Nova Olinda, a relação, vocês têm algum projeto coletivo? A gente tem discutido, e inclusive recentemente, o governo do estado, no final do ano passado, ele lançou uma resolução, a 024, certo? Onde, de certa forma, os municípios tiveram percas mediante o licenciamento, e foi um momento que a gente se juntou. Certo? Todos os municípios, tanto os que licenciam como os que não licenciam, certo? A gente está junto, a gente tem discutido essa resolução e estamos avançando com sucesso. Assim, a gente tem obtido bons resultados e a gente comunga muito. Aqui a gente não é organizado ainda a nível de associação, sindicatos, coisas nesse sentido, mas a gente dialoga com todos os municípios aqui. Até uma dimensão ali, eu diria que vocês iriam até Nova Olinda ali, a região Assaré, não? Até mais. Até mais. Principalmente o Crato, a gente tem um viveiro de produção de mudas florestais, nativas e frutíferas, que também se aproxima muito a gente dos outros municípios, porque a gente dialoga com eles no apoio à entrega de mudas, entre outros, nesses municípios, e a gente vai mais além. Eu acho brilhante o trabalho do Geoparque Araripe. Eu sou um admirador do trabalho executado pelo Geoparque, né? Pelos que fazem o Geoparque no Cariri. E não deixa de envolver toda a preservação do meio ambiente, né? O Geoparque é um órgão que era para ter vindo há mais tempo. Está existindo há mais tempo. Qual a relação do meio ambiente do Crato da sua secretaria com o Geoparque? A gente tem uma relação a melhor possível, a gente sempre tem interagido, inclusive a gente usa muito o espaço do Geoparque, porque eles têm uma equipe técnica muito boa nessa parte de educação ambiental e na parte da paleontologia também, que é algo, como eu tenho dito, você não pode pensar o meio ambiente como sozinho, certo? Como o mito intocado. Esse meio ambiente ele tem que interagir, e o Geoparque, como diz você, foi uma grata riqueza vinda para o Cariri. É o primeiro geoparque das Américas, certo? É um geoparque que tem rico, certo? Uma riqueza fossilífera, mas o geoparque não só é ligado aos fósseis. Ele vai mais além, ele vai no meio ambiente, ele vai na estruturação urbana, de como a sociedade ela comunga, como está a cultura dessa cidade. E o Geoparque tem feito brilhantemente esse papel. E tem assim, sido um grande parceiro da Secretaria. Estamos conversando com o doutor Stefferson Ramalho, ele que é engenheiro florestal e é também secretário do Meio Ambiente e Controle Urbano da cidade do Crato, mostrando para você, telespectador, e para nós aqui que fazemos o programa Café com Leite, a necessidade da preservação dos cuidados com o meio ambiente e o que o Crato faz e pretende fazer para melhorar a situação de cada cidadão do cratense, né, ou melhor, caririense, porque, como ele disse, a relação é muito boa com toda a região do Cariri, portanto não pode se limitar exclusivamente à cidade do Crato. Afinal de contas, o meio ambiente é completo, é Cariri, de um modo geral, né? Quem ama o Crato, cuida. Isso é uma campanha que o Crato vem enfrentando. Está em evidência essa ou ficou no papel? Não ficou no papel. Ela está em evidência e assim, ela já tem colhido frutos quanto a isso, certo? Que quem ama do Crato, cuida. Que isso vai desde a questão do resíduo da construção, que você
citou anteriormente, vai até a parte de coleta de resíduo do nosso lixo, que você deve colocar seu material fora da sua residência nos horários programados e recomendados pela Secretaria de Coleta Pública, e que vai mais além dentro de outras ações, e eu considero um trabalho muito pautado. Tivemos um evento recentemente, agora na Semana da Água e da Árvore, que, pasmem, uma escola que nos apoiou nesse evento, dentro de uma manhã eles recolheram mais de 1.500 garrafas PETs em um bairro. Em um bairro. Em um bairro. Eu acho que esse movimento, esses cuidados que os nossos filhos têm, que a escola divulga, dos cuidados com o meio ambiente, a preservação, muito válido. E isso deveria ser feito com muita frequência. Como eu disse no início, as cautelas que nós sabemos que temos que ter, mas nós não temos. Nós só temos quando alguém belisca, quando alguém puxa a orelha, quando alguém diz cuidado, aí é que nós recuamos um pouco e procuramos ter esses cuidados, né? Então eu acho que essa divulgação, esse processo de divulgação, se fosse levado aos colégios, quando as crianças chegam em casa e dizem assim, olha, a tia disse que não devo colocar a garrafa PET, por exemplo, no lixo, e sim no lugar adequado. Enfim, a mãe diz, o pai diz, ela não faz não. Mas se a tia disser no colégio, a coisa flui de forma bem diferente, né? Doutor Stefferson Ramalho, ele que é secretário do Meio Ambiente aqui conversando com a gente, que agora eu quero convidá-lo novamente para saborear mais uma água, né? Afinal de contas, meio ambiente, nós necessitamos dela, por isso nós devemos ter cuidado, né? E a água mineral São Geraldo, e é ela que eu quero servir aqui para o nosso convidado, doutor Stefferson Ramalho, que está aqui nos abrilhantando com esse bate-papo descontraído. Deixa eu falar aqui do Laboratório Lamic. Com uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-los, assim é o Lamic. Afinal, são 32 anos de excelência em análises clínicas. O Laboratório Lamic conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Laboratório Lamic, excelência em análises clínicas. Um abraço a todos que fazem o Laboratório Lamic na região do Cariri. Alô, Ivanilson. Alô, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra, eles que fazem a direção clínica do Laboratório Lamic. E agora eu vou convidar mais uma vez o doutor Stefferson para saborear um cafezinho, ainda sem nome, mas é um prazer lhe servir aqui esse café sem nome. Enquanto isso, acesse o Facebook do programa Café com Leite e também a página programacafécomleite.com.br. Enquanto isso, nós vamos a um rápido intervalo da apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos voltar a esse nosso terceiro bloco conversando, falando sobre a Uniodonto Cariri. O plano de saúde bucal Uniodonto Cariri é o melhor e é para toda a família. Uniodonto Cariri, o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Dentes brancos e saudáveis é saúde e você pode mantê-los cuidando preventivamente. O plano de saúde bucal Uniodonto veio para solucionar e preveni-los de problemas bucais. Uniodonto Cariri, o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Um abraço a todos que fazem. Alô, Joel, um abraço a todos que fazem. Inclusive, a Uniodonto tem uma clínica especializada aqui na Rua Padre Cícero. Vou dar o endereço para você daqui a pouquinho. Conversando aqui com o doutor Stefferson Ramalho, ele que é secretário do Meio Ambiente, é engenheiro florestal na cidade do Crato, né? E também é engenheiro florestal, conversando aqui sobre essa questão do meio ambiente na região do Cariri, em especial na cidade do Crato. Doutor, a cidade do Crato tem uma extensão geográfica, como você disse, é 60 quilômetros, de uma ponta a outra? Em torno de 60 quilômetros. 60 quilômetros. É uma extensão muito grande, né, do município. Então a área rural também é muito grande, né? Nós temos aí um consumo, porque quando nós falamos sobre o meio ambiente, nós lembramos geralmente para evitar tudo que envolve a fauna,
a flora, o aterro sanitário, o consumo d'água, já entrou recentemente assim, mas publicamente, né? Mas nós esquecemos geralmente da energia. A energia está inserida no contexto do meio ambiente? Eu acho hoje um dos pontos fundamentais, inclusive quando, se não me engano, no território da cidadania do Cariri, veio uma palestrante muito boa, a Tânia Barcelar. Ela é uma referência em desenvolvimento regional sustentável. E a Tânia, quando viu o documento, ela disse: o documento que foi elaborado aqui, ele é maravilhoso, mas ele não tem contemplado energia e água, nem tem mostrado. Possa ser que tenha na região, mas ele não contempla isso, certo? E a gente tem essa preocupação, certo? De todas as formas de energia, desde a energia elétrica, certo? O Crato, ele foi precursor na energia elétrica aqui na região, com a hidroelétrica lá da Batateira, certo? Mas nós temos outras fontes de energia, nós estamos chegando no momento com a demanda eólica, as energias eólicas. Ontem, recentemente, tive ontem e anteriormente já tive uma demanda também para energia solar, empresários que querem investir na área de energia solar e também a lenha. Nós temos a biomassa como uma grande fonte de energia no Cariri, chega a quase 35% da demanda, que vai desde as fábricas de sandálias, setor cerâmico, e também nós temos que imaginar a lenha e a energia no consumo doméstico. A maioria das famílias da zona rural, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, consomem lenha. Quase 70% das famílias na zona rural ainda consomem lenha. Por mais que ela tenha um fogão a gás, mas ela tem o seu fogão a lenha, até mesmo porque isso é cultural, certo? As melhores pizzas, os melhores restaurantes, eles conseguem agregar valor, né, quando são a lenha. Muitas vezes a gente se veste um pouco de E o baião de dois também é melhor a lenha mesmo. A panela de barro. Certo? E a gente tem essa preocupação, inclusive estamos trabalhando para que nesses 2 anos a gente consiga ter o diagnóstico florestal do município do Crato, para que a gente consiga entender como está essa demanda energética dentro do município do Crato, até mesmo pelo setor cerâmico, que é grande, e outras indústrias, que galeterias, padarias, entre outros, têm essa demanda, e a gente quer trabalhar para que eles consigam atender essa demanda de uma forma renovável, de uma forma sustentável, sem agredir o meio ambiente. É uma lógica que a gente tem trabalhado. O secretário Venâncio, quando trouxe aí o ex-prefeito Pedro Bertolucci, ex-prefeito de Gramado, né, para fazer uma palestra, que inclusive teve aqui no programa também, ele nos mostrou que há uma necessidade, primeiro, da conscientização, porque esse seu trabalho, a ideia é maravilhosa, a execução da tarefa é espetacular, mas ela requer tempo, né, secretário? Ela requer um certo tempo de implantação, de acomodação, das pessoas absorverem, comprarem a ideia, né? A gente precisa, como eu lhe falei, entender como está essa demanda, o que se consome de energia elétrica dentro do município, o que se consome, ainda não temos nenhuma atividade implantada dos parques eólicos, mas que já estão em fase de licenciamento, grandes parques eólicos na cidade do Crato e no Cariri como um todo, certo? Temos essa demanda, temos a demanda da lenha, certo? Mas, paralelo a isso, a gente tem trabalhado também a parte da eficiência energética, fazer com que o consumo ele se torne mais eficiente. Não é que você ser eficiente e consumir mais, é que você, sendo eficiente na sua produção, você reduz o seu consumo de energia. Isso traz ganhos para a empresa, o ganho financeiro, e o meio ambiente agradece. A gente está pautado nisso aí. Temos um exemplo muito bom de algumas cerâmicas hoje lá da cidade de Crato. A poda de árvore da cidade do Crato era toda enviada para o lixão, hoje não vai mais, ela toda vai para o setor cerâmico, onde eles utilizam como energia, ou seja, é uma energia alternativa, e é um bom exemplo. O bagaço de cana é um combustível alternativo, restos de madeira de outras empresas aqui, eu tenho relatos de empresas que têm recebido isso, ou seja, têm buscado combustível alternativo para retirar essa pressão da lenha da região. E a lenha eu vejo como uma coisa positiva, do meu ponto de vista, porque ela é de agregação social, certo? O sertanejo por si só ele sempre trabalhou com isso. Basta com que a gente dê a ele condições para que ele trabalhe isso de forma sustentável e renovável. Doutor, essa questão da conscientização das empresas, por exemplo, outro dia eu estava aqui discutindo com um dos nossos entrevistados, nessa questão da conscientização. Essas grandes empresas, por exemplo, eu sempre trago para o tributo, porque
em virtude de ser contador, então me facilita mais as ideias e fluem mais fáceis. Por exemplo, quando o governo federal reduz o IPI, o que as grandes empresas fazem? Ela imediatamente baixa no seu produto e divulga. Vai para os meios sociais, vai para a mídia, de um modo geral, e diz, olha, baixou o IPI, baixei meu produto. Por quê? Porque, acima de tudo, ele vai ganhar o cliente e ele tem capacidade de recuperação do seu estoque. O pequeno diz, não, eu vou ganhar aqui, e quando eu comprar o produto, que eu for repor minha mercadoria, com o valor reduzido, aí eu reduzo o preço. Olha o tempo que ele perde, quantos clientes ele vai perder por causa dessa espera. Vamos lá para o meio ambiente. Quantos benefícios as empresas grandes não tiram, não se aproveitam, quando buscam essas alternativas? Buscar o bagaço de cana para queimar, evitou de comprar lenha no peso muitas vezes, porque dependendo de como ela venha, vai no peso, vai no metro cúbico, no metro quadrado, né? Quanto outro tipo de matéria, de sobra de material de construção, aquelas madeiras que quebram, não servem para queimar, até destrói para não ficar lá tumultuando, entulhando e criando mais focos de doenças, né? Então, as grandes empresas buscam essas alternativas e eu acho super importante. Agora eu queria saber, será que a ideia de presentear, não, de beneficiar alguém pelo trabalho envolvendo o meio ambiente, pelo trabalho apresentado envolvendo o meio ambiente, digamos assim, não seria importante para a secretaria, por exemplo, um processo de divulgação onde quem colher mais, um exemplo aqui grosseiro, que não é minha área, mas quem colher mais garrafa PET vai ganhar uma comenda de reconhecimento em proteção ao meio ambiente. Será que esse trabalho assim, para a sua secretaria, não seria importante para envolver mais a sociedade? Com certeza, um reconhecimento desse porte é muito válido e que já existe em outros setores, só que a nível estadual e nacional. O município ele ainda não absorveu, mas que a gente tem essa pretensão. Inclusive estive dialogando isso com uma pessoa ilustre da cidade de Crato, que eu faço questão de citar o nome, Humberto Cabral, que é uma pessoa que para mim é um marco lá na nossa cidade, e ele tem me incentivado a gente criar um prêmio. Já temos inclusive o possível nome para a criação de um prêmio para incentivar iniciativas em todos os setores, desde o industrial ao doméstico, iniciativas que têm dado certo na cidade de Crato e que têm ajudado o meio ambiente. Certo? O Crato hoje tem uma das empresas que são referências praticamente para o mundo, né, na parte de redução de emissões de crédito de carbono, e isso para o Crato é uma honra muito grande. E eu acho que até a parceria público-privada iria trazer uma grande contribuição para a secretaria para o desenvolvimento desse seu trabalho. Com certeza, e é o que eu tenho imaginado e tenho refletido sobre isso. Você não tem como se distanciar do empreendedor. O órgão ambiental ele tem que estar junto do empreendedor, ele tem que dialogar com o empreendedor, certo? Ele é uma pessoa que está ali trazendo desenvolvimento para a cidade. E é uma coisa que eu cito. O Crato ele é pautado hoje dentro da Secretaria do Meio Ambiente, dentro da gestão. O Crato ele quer se desenvolver, ele não quer crescer. A gente se desenvolve e tendo um bom IDH, tendo qualidade de vida para a população. É uma população que necessita disso. E toda essa lógica dessa premiação eu considero válida, porque vai trazer muito isso e você reconhecer. Acima de tudo, né? Você reconhece. Eu fui reconhecido porque eu fiz um trabalho em benefício do meio ambiente. Quer dizer, eu não quero dinheiro, eu não quero um prêmio, um prêmio palpável, eu quero uma comenda, um pedaço de papel que a secretaria diga que eu fiz esse trabalho. Eu acho que isso é muito importante, gratificante para o ego, né? O trabalho exercido. Só citando uma empresa no Crato, ela recebeu a maior comenda do Brasil ano passado, em destaque no meio ambiente. Que maravilha, né? Gente é uma honra. Inclusive para o próprio município, onde ela está sediada, né? Porque traz divisas. E os empresários que eles têm atuado na área ambiental, eles têm tido, de certa forma, uma agregação diferenciada a seu produto. Já há pessoas que vêm buscar os produtos que têm uma rastreabilidade
ambiental dentro do seu produto, que não é envolvido com trabalho escravo, não é envolvido com trabalho infantil, certo? Que há um respeito à pessoa, ao funcionário, que há um respeito ao entorno, e essa interação, você consegue agregar um valor diferenciado, você tem um produto mais competitivo no mercado, porque já há empresas com esse perfil. E é visto a nível mundial, isso é visto a nível mundial. Porque já é uma tendência mundial. Uma certo? tendência E mundial. as pessoas, elas rastreiam, vê seu produto, ela quer saber de onde ele veio, como ele foi construído, e de onde veio a matéria-prima, para que ela tenha uma confiança. Aí eu digo, isso sim é responsabilidade socioambiental. Socioambiental. Inclusive, algumas empresas de grande porte, ela quer saber, inclusive, até tem uma lei, uma lei federal, que o IBAMA é responsável para fazer essa fiscalização, que diz o destino dos resíduos. Fabricou, produziu o seu produto acabado e o resíduo, onde é que você vai destinar? Tem uma lei que trata desse assunto também, que o IBAMA é quem faz essa ação fiscal, né? E as grandes empresas já se preocupam com isso antes de existir essa lei. Elas já se preocupam. Então isso para o município é um espetáculo, é maravilhoso, mas acima de tudo para você, telespectador, para nós, quanto cidadãos, que temos essa relação muito boa e acima de tudo, um ambiente agradável e saudável, né? Com esse bate-papo descontraído aqui com o nosso convidado, Dr. Stefferson Ramalho, sobre o meio ambiente. Com certeza vou sair daqui mais confortável, mais tranquilo com a minha conscientização a cada dia. Eu tenho certeza que você também teve uma grande aula sobre o que você deve fazer, o que você não deve fazer e o que você pode fazer para ajudar o meio ambiente que é seu, que é nosso, e todos nós, para que a gente possa ter uma vida mais confortável. Doutor, chegamos ao final do programa, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que Semana do Meio Ambiente a ser realizada no Crato. Manda as informações para cá que a gente possa divulgar, que teremos o maior prazer em fazer esse trabalho aqui, em benefício da sociedade. Muito obrigado pela sua presença, espero tê-lo aqui novamente. Olha, para mim foi uma satisfação muito grande ao receber seu convite para estar aqui no programa e agradecer o espaço, um espaço que para mim é único, assim, a gente está aqui, está dialogando e está conversando, um diálogo aberto, à vontade para a gente falar. Isso é o que importa. Eu só quero agradecer o espaço e cumprimentar todos os cidadãos cratenses e todo o Cariri da nossa região do nosso Araripe. Eu não posso deixar aqui de encerrar o programa mandando um abraço aqui para o nosso querido Huberto Cabral, que é uma figura espetacular. Um abraço para você, Huberto, que sempre assiste o programa. Muito obrigado pela sua audiência. Chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Lembrando que todos os dias estamos aí, de terça a sexta-feira, na sua telinha, às 20h30, aqui pela TV Verde Vale. Amanhã estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Felicidade é alegria, é viver muito bem, passear na praça da Curaí, contente tomando sorvetes Mauriti, na companhia da família e muitos amigos, curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso não custa nada,
Mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Se você não quer ter problema com a fiscalização na hora de construir, se você pensa em contribuir com o meio ambiente, chegou no Cariri a solução. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz e, pensando nisso, a Azul Entulhos veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos, ela faz isso para você. Você liga 8866-8444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulhos vai até você. Se você precisa de equipamentos de proteção individual EPI e de ferramentas Bosch, Skill, Motomil, Bosch, Tramontina, Chaperini e outras, você encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. Visite uma de nossas lojas. Amigona Máquinas e Ferramentas, na Rua São Pedro 1761 e na Avenida Eldo Gomes 1499, em Juazeiro do Norte.